Tranquilo? Nina, agora é contigo. Boa noite, queria agradecer imenso, primeiramente a Fernanda pela indicação, depois ao Felipe pelo convite, às colegas de bancada pelo aprendizado, já ganhei minha noite aqui. E, é claro, ao público que está aqui interessado e participando. Bem, eu talvez seja mais deslocada nesse lugar, e talvez esteja aqui por causa de um engano, porque há muita confusão entre que a antroposofia é uma religião. E essa confusão não acontece só com quem é da antroposofia, de fora da antroposofia, mas também dentro da própria antroposofia. Por isso, eu acho que seria interessante eu começar a falar, é uma palavra grande, chata, né? A antroposofia ela nasce através da sistematização de um pesquisador chamado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ele nasceu lá em 1861 e ele estava fazendo seu doutorado, terminando o seu doutorado. Quando ele terminou o doutorado, ele foi convidado por um de seus professores a cuidar do arquivo científico de Goethe. Coisa rara da gente entender, porque poucas pessoas sabem que Goethe tem uma obra científica, até mesmo volumosa. A obra literária desse autor alemão é muito mais conhecida. E aí ele foi cuidar, né? Recém-formado no doutoramento, foi cuidar desse arquivo. E, ao fazer isso, ele começou a observar na obra científica de Goethe uma maneira de ver o mundo que o interessou. Interessou sobremaneira por quê? Porque era um mundo era um modo de olhar o mundo que não fazia uma dicotomia entre matéria e espírito. Isso o encantou. E aí ele começou a olhar para aquilo e desenvolveu o que a gente chama de uma metodologia, uma epistemologia, um modo de olhar o mundo, onde podemos ver no mundo mesmo e não fora dele as forças espirituais. E isso é a antroposofia. Então, para mim, isso é uma qualidade suprema, mas aí vem os modos de apropriação, né, gente? Porque daí você fala, na filosofia, você fala espírito, os filósofos entendem do que se está falando, mas os modos, né, do senso comum falar de espírito acaba transformando, abrindo a porta para uma apropriação de modo religioso, o que não é muito distante, porque, olha só, anos depois, cerca de 12, 13 anos depois do primeiro livro dele, até trouxe, porque tem uma página do feminismo que eu vou mostrar para vocês, chama-se Filosofia da Liberdade. O biógrafo do Rudolf Steiner uma vez perguntou para ele o que sobraria, e o biógrafo falou assim mesmo, exagerado, daqui a milhares de anos, o que vai sobrar da sua obra? E o Rudolf Steiner respondeu, nada. Aí ele fez uma vírgula e emendou, só a minha filosofia da liberdade. Então, se o autor considera a obra dele como suprema, né, a gente vai nela. Eu trouxe uma página do feminismo, mas antes de chegar nessa página, né, uma obra de 1894, as sufragistas estavam ganhando a sua grande primeira conquista, a virada do século maravilhosa, né? Mas eu queria falar sobre esse modo de apropriação da antroposofia de modo religioso. Porque teve uma época, na virada do século, Rudolf Steiner conheceu a teosofia. Quando ele chegou lá na teosofia, sabe aquele tipo de gente assim, que não se encaixa em lugar nenhum, que de repente
Falou, nossa, encontrei minha praia, encontrei meu povo, é aqui mesmo que eu vou ficar. Se apaixonou por aquilo e na sua vida pessoal também se apaixonou por uma mulher, porque ele morava, ele era casado, amancebado com uma senhora mais velha, cheia de filhos. Eu fico imaginando aqueles jovens nerds, né, gente? É isso. Aí ele chegou lá na teosofia e começou com aquele conteúdo teosófico muito esotérico, muito cheio de imagens, a aplicar aquela metodologia que ele desenvolveu, fenomenológica, para olhar o mundo com as forças espirituais dentro, para a obra teosófica. E escreveu durante 12 anos, mais ou menos, a partir daí. E esse fragmento de obra dele, né, que a obra dele começa lá em 1891 e vai até 1925, essa fase dele se tornou, digamos assim, a mais apropriada de modo religioso. Por quê? Ah, gente, porque isso, né? A gente adora. Então, tinham as figuras, tinham os anjos, tinha todos os elementos, aquele caldo de imagens que faz da nossa vida, digamos assim, uma coisa mais alegre. Então, é por isso que muitas vezes a antroposofia é considerada só por essas obras, que começa lá em teosofia e vai. Falei isso só para contextualizar. Por quê? Porque o modo como eu me aproprio, não que eu não goste, viu, gente, das figuras e tal, é claro que eu gosto, mas o modo como eu opero com a antroposofia, eu opero com a antroposofia do primeiro Steiner. Os estudiosos dividem a obra do Rudolf Steiner em 3. O primeiro Steiner, que é o Steiner científico, o segundo Steiner, que é esse Steiner apaixonado, e o último Steiner, que é um Steiner da prática. Por quê? Porque a antroposofia, ela tem todo esse caldo de cultura, digamos assim, mas ela é um movimento prático, uma ciência prática. Então, ela se meteu. Porque era assim, gente, imagina aquele cara, né? Eu fico imaginando. Aquele cara, o Rudolf Steiner, todo cheio de ideias, né, gente? Ele tinha uma cabeça enorme, cheia de ideias. Aí chegava uma pessoa para ele e falava assim: eu quero uma dança inspirada na antroposofia. Lá ele vai e inventa todo um modo de dançar, que é a expressão das forças espirituais nos gestos, a partir, imagina, olha que doideira, né? A partir dos movimentos que as cordas vocais faziam. E aí, pronto, surgiu a euritmia. Aí vinha outro lá e falava assim: nossa, eu quero uma agricultura baseada nesse negócio de antroposofia. Lá ia ele fazer agricultura biodinâmica. Os astros influenciam as plantas, vários preparados, e até hoje a gente tem essa maravilhosa agricultura biodinâmica certificada, reconhecida em todo o mundo. Mesma coisa com a farmácia, mesma coisa com a pedagogia. E aí surge um movimento, que aqui no Brasil tem 500 escolas, né, da pedagogia Waldorf. Qual que era a pergunta que chegaram para ele? Como, logo no pós-guerra, 1919, chega ele e fala assim, sempre a partir da pergunta de alguém, isso eu acho tão legal, né? Alguém chega para você e te demanda, e aí você... E ele fala, a pergunta que fizeram para ele foi como que a gente educa as crianças, depois daquela catástrofe da guerra, para que eles possam alinhar o seu pensar, o seu sentir, o seu querer, para que eles possam viver de modo social, né? A questão da remembração social, né? De você ser íntegro.
E aí ele falou, então vamos fazer uma escola nos primeiros 7 anos desse jeito, no segundo, depois desse, depois daquele. Quando acabar a formação, que o jovem tiver 21 anos, ele vai ter condições de pensar no mundo de modo não fascista. Para a gente encerrar aqui o papo. Bem, então, esse é o terceiro Steiner. Então, eu vou voltar lá para a minha página para encerrar, né? Vou voltar para a minha página aqui da Filosofia da Liberdade, de 1894, meu livro, assim, mais mastigadinho, porque é um livro que ele tem como proposta desenvolver uma metodologia para olhar para o mundo como ele é, o real, e a partir de olhar, perceber as forças que atuam ali, e essas forças, claro, como forças espirituais. E aí, ele vem falando, e o que a gente faz na antroposofia, além dessas práticas todas? Estuda, né? É meio tipo catecismo. A gente anda com os livrinhos debaixo do braço. E aí, eu vou ler para vocês verem que gracinha, que gracinha. Então, ele fala assim, a posição social da mulher é geralmente tão indigna, 1894. Um homem, né, de 35 anos, na Alemanha, tá bom? Dentro da academia, tá? Tinha acabado de defender a tese dele sobre Kant, verdade e ciência. Vou lá. A posição social da mulher é geralmente tão indigna, porque depende demais de preconceitos referentes às pretensas tarefas e necessidades naturais da mulher, e muito pouco do seu caráter individual. As atividades do homem baseiam-se em suas faculdades e inclinações individuais. As da mulher devem ser exclusivamente julgadas pelo fato de ela ser mulher. Ele está indignado, sabe, gente? Está rodando a baiana. A mulher, ou do feminino em geral, coisa que ele detesta, sabe? Por quê? Porque nessa epistemologia do Goethe, que ele sistematizou, não existe o genérico. Tudo tem que ser visto no seu contexto, na sua atualização. Bem, e aí, para encerrar minha participação, vou encerrar com a frase dele que eu gosto. O que a mulher pode querer de acordo com sua disposição tem de ser decidido por ela. Adoro! Obrigada, viu, gente? Me alegrou demais estar aqui. Nós é que ficamos muito felizes com esse depoimento e também descobrir, porque afinal tem coisas que eu não conheço e aí é importante para a gente poder também conhecer um pouquinho mais dessas outras filosofias. Por isso que eu falei, espiritualidades ou não, doutrinas ou não, exatamente aberto para a gente poder conversar aqui. Então, sempre aqui... achei, Felipe, desculpa te interromper, sempre achei que faltava um pouquinho de antroposofia aqui no canal Paz e Bem. Já mandei recado para todo mundo. Ei, arranja um espaço aí para eu falar disso. Mas ainda não consegui. Hoje foi a primeira vez, fiquei muito feliz por isso. Porque eu acho importante, sabe, gente? Acho muito importante a gente falar nesse canal de uma coisa que está no mundo, está formando crianças, né? Está fazendo comida, está fazendo remédio, enfim, é isso. Com certeza. Então, vou pegar aqui a Marina Sá Xavier. Eu conheço a antroposofia que não é religião, é de Rudolf Steiner. Estudei e trabalhei com a Veleda, como farmacêutico, estudei antroposofia na homeopatia na APH São Paulo. Sou farmacêutica e geógrafa. A antroposofia tem uma visão de mundo linda. Nina, fala da visão das plantas e a comparação com os humanos. Somos uma planta de cabeça para baixo. Isso mesmo, fenomenológica. Steiner é muito avançado para o tempo dele. Gosto de todos, ele é demais.
Agricultura biodinâmica, funciona. Steiner não é deste planeta. Waldorf, tudo em Steiner é perfeito. Educação Waldorf, sempre ouvi falar na época da faculdade, apesar de não poder ter me aprofundado. Aí ela falando contigo, eu também. Ótimo, Nina, também. Aí a Cassiana, excelente, contagiante. A Maria Sá Xavier, antroposofia, arte de curar também. Agradeço, então, a oportunidade da aprendizagem coletiva, conjunta, de ouvir as que vieram antes de nós e os que vieram depois de nós, todos eles, com todas elas nos ensinando. E queria dizer para quem está aí no chat, vamos nos fortalecer. O canal Paz e Bem é um desses lugares de fortalecimento. E foi uma honra ter estado aqui com vocês. Oxalá a vida nos aproxime mais.